Olá, meus amigos. O depoimento do nosso brasileirinho de hoje é bem curtinho, viu? E ele fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Peço desculpas se já te critiquei no passado. Porém, acredito que só podemos fazer críticas construtivas se estivermos dentro do sistema e conhecermos os defeitos. Moro na Europa, mas conheci os missionários quando ainda morava no Brasil. Sempre fui uma pessoa que gostava de ouvir o que eles tinham a dizer. Isso não se limitava a eles, mas também a outras religiões. Aprendi na vida que muitas vezes é melhor escutar, pois sempre há algo novo para aprender. Sem dúvida, né? Vim para a Europa trabalhar e conheci as missionárias, dei atenção a elas, mas confesso que minha entrada na igreja foi parte de um plano para tentar conhecer maçons, pois sempre tive curiosidade sobre essa senda. Ele coloca senda, não sei. Sinto vergonha de dizer que entrei por interesse próprio. No entanto, pouco antes de ser batizado, percebi, conversando com as missionárias, que elas não conseguiam me dar um testemunho convincente. Eu consegui até perceber a ansiedade delas. Uma tinha um jeito mais robótico. Parecia que para ela o mais importante eram os números de conversões ao final da missão. A outra era mais ingênua e havia 100% de chance de que ela foi forçada pelos pais a servir uma missão por tradição. Dessa mais ingênua eu sentia até dó, pois ela parecia ser uma pessoa de bom coração e não usava as técnicas de elogios falsos que alguns missionários utilizam. Durante o tempo que frequentei a capela, acabei me interessando por uma garota americana que estava lá. Porém, se os europeus não têm chance, eu, sendo brasileiro e pobre, teria menos ainda. Lá vejo muitas famílias americanas e todas elas se casam apenas com outros americanos. Talvez o seu caso tenha sido algo extraordinário. Gostaria muito de conversar com você pelo WhatsApp ou Messenger, não sei. Quero muito a opinião de uma pessoa com experiência no assunto como você. Quero ressaltar que, apesar de me interessar pelo tema maçônico, não compactuo com questões esotéricas ou místicas. Meu interesse é puramente em networking. Muito obrigado se tiver a oportunidade de ler este e-mail. Querido, obrigada, viu, por ter mandado aqui o teu depoimento bem curtinho, mas ter tocado em alguns assuntos que são interessantes. Alguns tópicos, né? Me chamou a atenção esse comecinho, que ele pede desculpas por já ter me criticado no passado. Tem algumas pessoas, assim, que conversam, né, que mandam e-mail e falam para mim, eu te xingava, ou sei lá, mas agora eu te entendo, enfim. Eu acho isso tão, tão interessante. Então, ele fala aqui sobre os missionários, né? Ele fala sobre essa dupla de missionárias que ele conheceu na Europa. Ele fala que uma tem um jeito mais robótico. Parecia que para ela o mais importante eram os números de conversões ao final da missão. Não tem como você servir uma missão de tempo integral na Igreja Mórmon sem se preocupar com os números. Os missionários, eles são a linha de frente das vendas, eles são os vendedores, tá? Então não se engane, eles são treinados, eles têm aquela aparência, muitas vezes alguns deles sim vão ser robóticos, principalmente se não tem muita experiência. Não, se não tem muita experiência não, porque ele fala aqui que essa aqui já estava no final da missão. Alguns são, porque assim, a gente aprende no CTM, né? Eu como ex-missionária posso falar isso. Você aprende no CTM a ser robótica mesmo. Você tem todo um script ensaiado que você repete, treina, treina toda. Na minha época, toda semana na reunião de distrito que a gente tinha que treinar técnicas do padrão de compromisso.
edificar sobre crenças comuns, esclarecer dúvidas, demonstrar empatia, convidar, toda aquela coisa, né? E ele notou isso aqui em uma das missionárias. E olha o que ele fala aqui, que a outra sister da dupla, né? Ele fala que ela parecia ser uma pessoa de bom... Ah, não, peraí. Que a outra sister da dupla parecia que ela foi forçada pelos pais a servir uma missão por tradição. Isso é muito mais comum do que se imagina. Porque, como eu já comentei outras vezes aqui para você, a maneira como os filhos se comportam na igreja, ou o que eles fazem, né? Se eles decidem seguir o currículo predeterminado pela igreja, isso reflete bem nos pais. Os pais são maravilhosos, enfim, toda aquela ladainha que, meu Deus do céu. Então por isso que eu sempre falo para você aqui, sabe? Independente de que parte do mundo você morar, ele mora na Europa, né? Trata bem os missionários. Os missionários, eles... Alguns vão porque realmente têm fé e querem ir e acreditam em tudo aquilo. Outros vão porque foram forçados pelos pais ou porque é uma tradição na família. Eu fui porque no meu caso, eu fui colocada contra a parede pelo presidente da estaca. Ele falou de bênçãos que eu só receberia caso eu servisse uma missão de tempo integral. Caso contrário, eu nunca nem teria ido para a missão. Mas o fato é que, no final das contas, esses jovens param a vida deles por 2 anos ou 1 ano e meio e trabalham lá de graça, de sol a sol, 60 horas por semana. Então, trata eles bem, viu? Tá. Ele fala aqui que ele... como é que ele fala? Ele conheceu os missionários na Europa, apesar de eu ter tido contato com os missionários no Brasil. Ele fala assim: dei atenção a elas, mas confesso que minha entrada na igreja foi parte de um plano para tentar conhecer maçons. Eu sempre tive curiosidade. Então, a maçonaria ela está diretamente relacionada à não restauração do evangelho, né? Mas a fundação do mormonismo. Você que já entrou no templo e que sabe um pouquinho sobre a maçonaria, você entende que os símbolos e sinais, tudo aquilo que é feito dentro do templo, Joseph trouxe diretamente da maçonaria para criar, sim, um senso de segredo entre os membros, tá? Então, eles te convencem lá na... Tá vendo? É isso que eu falo. É parte da desonestidade desses caras de pau, desses charlatões da fé. Eles te convencem que o único motivo pelo qual você não deve falar, você não pode, não pode falar as coisas que acontecem no templo com outras pessoas lá fora, é porque aquelas coisas são sagradas. Pelo amor de Deus, né? É um insulto à inteligência humana, né? Um batismo não é sagrado e todo mundo não pode assistir? Sagrado não é sinônimo de segredo. Mas eles te convencem disso. Que o único motivo pelo qual você não fala nada para ninguém do que acontece no templo é porque é sagrada, pelo amor de Deus, né? Fala sério, né? Vamos ler o dicionário, vamos entender o que esses safados, caras de pau fazem com os membros? Não conta teu nome, ele é sagrado, né? Teu novo nome lá, não conta. Mas tá lá na internet, teu novo nome. Nome que você recebe no templo. Então, o objetivo que Joseph Smith tinha quando trouxe o mormonismo não, quando trouxe a prática da maçonaria para o mormonismo, foi para manter segredo em relação à poligamia. Tá? A gente já falou sobre isso. Se você tiver interesse em saber mais, dá uma pesquisada aí na internet. Eu tenho alguns vídeos aqui também, na playlist História da Igreja, você vai encontrar alguma coisa lá, tá? Eu não tenho nada contra a maçonaria, eu não conheço o suficiente para falar nada sobre. Eu só sei de uma coisa, que eu já também comentei aqui contigo anteriormente. Eu nunca escutei um maçom relatar experiências negativas que tiveram lá na maçonaria. Até onde eu sei, é uma comunidade, como ele fala aqui, é um networking. Um ajuda o outro e eles têm um pacto lá entre eles, né?
que um ajuda o outro, tá? Então eu não sei, mas eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra a maçonaria, não. Agora, quando eles te convencem que o evangelho foi restaurado, desde quando Jesus Cristo praticou maçonaria? Me conta onde é que está lá no Novo Testamento, práticas maçônicas, ensinadas por Jesus Cristo, pelos apóstolos dele. Cara, se você só... Cara, aí eu não é gíria, né? Não, mas assim, ó, se você só prestar atenção na semântica, você já começa a abrir os olhos. Todo mundo sabe como é que funciona o batismo, por exemplo. O sacramento é algo sagrado, a cerimônia do sacramento, e todo mundo sabe exatamente como funciona. Por que que as práticas realizadas dentro do templo não podem ser reveladas? Porque aquela é a chave, aquele é o segredo. Não tem um refrigerante aí que... eu vou falar, né? Coca-Cola, que até onde eu sei o segredo, a fórmula é guardada a 7 chaves. A igreja Mórmon, a chave do controle mental que ele exerce sobre os membros está lá no templo, que são práticas maçônicas, onde o tripé da culpa, da vergonha e do medo ficam claros. Então eles não querem assustar as pessoas lá fora, porque senão não vão nem querer entrar no templo. Eu entrei no templo aos 21 anos, né, para receber investidura para ir para a missão, e não tinha a menor ideia do que ia acontecer lá dentro. Eu não tinha a menor ideia, porque ninguém te conta. E minha mãe já tinha passado, frequentava, meu padrasto frequentava, minha irmã mais velha, que era casada, também já frequentava, mas ninguém pode falar nada. Por quê? Para não te assustar. Então você se batiza na igreja, você tem que frequentar por 1 ano, eles fazem aquela lavagem cerebral em você, te enfiam um testemunho igual abaixo, eles têm 1 ano para programar o teu cérebro, para que quando você entrar lá dentro, você esteja preparado para uma coisa só. Sentir tanto medo que você não vai ousar sair de lá contando o que aconteceu lá dentro. Esse é um dos objetivos. O segundo e mais importante dos objetivos é você assumir aqueles compromissos, acreditando que está assumindo com Deus, mas você está assumindo com a instituição. E você sentir muito medo de quebrar os convênios. Na verdade, você vai sair de lá com medo de quebrar os pactos, porque eles já te falaram, bom, guarda os convênios que fez no templo, tem a proteção de Deus, as bênçãos dele, pode viver como família para sempre. E entrou no templo, se afastou da igreja, quebrou os convênios que fez no templo. Ixi, agora segura. Se não for castigado nessa vida, vai ser castigado na próxima. Ai, não é castigado que eles falam, né? Vai ser, como é que fala? Jogado as bufetadas de Satanás, né? Cara, é muito engraçado isso tudo, é muito engraçado. Mas é trágico. É engraçado se dar conta das técnicas, das estratégias que eles usam, mas é muito trágico. Porque prisão mental é uma coisa que você não vê, você só sente na tua alma, né? Então tá. Querido, ele fala aqui, né, que ele gostaria de conversar comigo pelo WhatsApp. Eu vou até comentar sobre isso com você que gostaria de entrar em contato comigo. Eu não passo meu WhatsApp para muitas pessoas porque eu não tenho muito tempo, assim, sabe? A minha vida é muito corrida e eu uso o WhatsApp mais para conversar com meus filhos, minha irmã ou amigos daqui, né, que eu conheço pessoalmente, tá? Mas manda mensagem pelo Messenger do Face, que uma hora eu respondo. Eu sei que tem gente que mandou para mim, eu tenho mensagens lá antigas, né, que eu não consegui responder ainda, mas eu vou respondendo por lá, tá bom? É isso. Então acho que basicamente é isso, né? Ah, tá, ele fala aqui, né, que ele se interessou por uma moça lá, americana, né, e ele disse que percebe que americanos só se casam entre eles, né, entre os americanos. Então, isso é muito...
Querido, eu vou te falar a minha opinião. Eu acho que a igreja não tem nada a ver com isso necessariamente, tá? É uma coisa muito pessoal, que nem você fala aqui, né? Que no meu caso, você fala, talvez o seu caso tenha sido algo extraordinário. Eu conheci meu marido aqui, eu já estava morando aqui, né? Eu conheci ele. Mas isso é uma coisa muito pessoal, assim, é muito... Pessoal não, eu diria muito individual, acho que não depende muito da igreja. A igreja não, pelo menos ultimamente, até onde eu sei, não prega veementemente que, ai, né, casa só entre si, né, entre pessoas da tua cultura. Houve uma época na igreja que isso era muito forte, muito forte. Eu lembro, não sei se era na década de 90, acho que era 90, falavam muito sobre isso. Cada macaco no seu galho. É brasileiro, casa com brasileiro. Negros casam-se com negros, tá? Oriental casa com oriental. Americano casa com americano. Eu lembro de ter sido ensinada assim quando eu era da Organização das Moças, tá? Ultimamente eles não têm muito mexido nisso, mas é algo cada experiência é uma experiência. Né? Eu conheci brasileiras aqui que conheceram os maridos, né, delas aqui enquanto eles serviam missão no Brasil. Eles voltaram e casaram com elas, trouxeram elas para cá. E tem outros casos que não. Então, assim, isso não é uma coisa que tem muito a ver com a igreja em si, mas com relações entre... Acho que vai da mentalidade de cada um, tá bom? Acho que é isso. Tá bom, meus queridos, esse vídeo foi curtinho, né? Mas a tua experiência é o que determina o tempo dos vídeos aqui, basicamente. Se eu recebo uma experiência longa, o vídeo fica mais longo. Se eu recebo uma experiência curtinha como a dele, o vídeo é curtinho. É você que manda. Esse canal aqui é teu, viu? Deixou de ser meu faz muito tempo. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.